Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo são os crimes de guerra cometidos pelos aliados durante o período da Segunda Guerra Mundial. Quando a terrível Segunda Guerra Mundial começou, já haviam leis tratadas em convenções como, por exemplo, a Convenção de Genebra, sobre o tratamento a presos de guerra e sobre também a proteção à população civil. No entanto, quando a guerra se intensificou, todos estes tratados foram esquecidos. O que se viu foi uma guerra total, aonde valia quase de tudo ou tudo mesmo para derrotar o outro lado, gerando uma carnificina jamais vista na história. Crimes e mais crimes foram cometidos, inclusive pelos aliados, os vencedores da guerra. Mas antes de eu contar quais crimes foram estes e qual o contexto envolvido, eu tenho um recado muito rápido a você. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. As suas inscrições e as suas curtidas são importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Na Segunda Guerra Mundial, os terríveis crimes provocados pelas forças do Eixo são muito conhecidos. Como não lembrar o genocídio de mais de 5 milhões de judeus na Europa, patrocinado pelo Estado nazista alemão, ou nas execuções sumárias das Waffen-SS, das Einsatzgruppen ou do próprio exército alemão. Como não lembrar dos campos de concentração e de extermínio, como Auschwitz, Dachau, Sobibor, Treblinka, entre outros, e o tratamento dado a prisioneiros de guerra soviéticos. Enfim, os nazistas cometeram inúmeros crimes. O Japão imperial também cometeria seus crimes. O Japão, na invasão da China, assassinou milhões de chineses com requintes de crueldade. Houveram também estupros em massa de mulheres chinesas e também ao péssimo tratamento dado aos prisioneiros de guerra, entre outros inúmeros crimes cometidos pelo Japão imperial. Quando a Segunda Guerra se encerrou, os aliados julgariam alguns nazistas nos tribunais de Nuremberg. Nomes como Hermann Göring, Rudolf Höss, Albert Speer, Joachim von Ribbentrop, Hans Frank, muitos desses foram condenados a pena capital ou prisão perpétua, mas embora muitos também tenham sido inocentados e além de outros muitos que nem julgados foram. No Japão também houveram julgamentos, condenações contra criminosos de guerra. O grande questionamento em relação às condenações no Japão é: por que o imperador Hirohito não foi sequer julgado? Tirando isto, no geral, como eu disse, os crimes envolvendo as forças do Eixo se tornariam muito conhecidos. Mas os aliados também cometeram crimes de guerra que não só foram investigados a fundo e julgados, porque obviamente foram cometidos pelo lado vencedor da guerra. E vamos te mostrar a partir de agora. Entre 13 e 15 de fevereiro de 1945, com o destino da Alemanha na guerra já traçado, a dúvida seria quem conquistaria Berlim, quem iria depor o regime nazista. Dresden, uma cidade alemã industrial, capital do estado da Saxônia, foi intensamente bombardeada pelas forças britânicas e americanas. A justificativa para o ataque a Dresden foi que Dresden abrigava mais de 100 indústrias que produziam armamentos para o esforço de guerra alemão, e também havia muitas ferrovias que eram utilizadas pelos alemães para sua logística, principalmente no deslocamento de tropas. Dresden estava também a 250 km do fronte leste, e o ataque, segundo os britânicos e os americanos, facilitaria o avanço soviético. A lógica aliada maquiavélica era o seguinte: por mais que bombardeassem as indústrias, elas voltariam com a produção em outro lugar, mesmo que improvisado. Então, ao invés de destruir as indústrias, por que não acabar com a mão de obra que sustenta elas? E foi neste contexto que Dresden foi reduzida somente a pó. A Royal Air Force atacou Dresden com cerca de 800 aviões em cerca de 25 minutos de bombardeio, despejou 1,8 toneladas de bombas durante a noite. Já durante o dia era a vez dos americanos,
com mais de 500 aviões despejarem mais toneladas de bombas durante 2 dias. Uma curiosidade para corroborar com a não necessidade destes ataques é que durante estas operações, visto que a cidade não tinha quase defesas, estava totalmente entregue, os britânicos perderam aproximadamente 6 aviões e os americanos apenas 1. No final das contas, este episódio, segundo algumas fontes, levou à morte de cerca de 50 mil civis alemães, e se caracterizando como um crime de guerra terrível contra a população civil alemã. Outro crime de guerra dos aliados foram os terríveis bombardeios americanos sobre a capital japonesa Tóquio. O bombardeamento incendiário, conhecido como Operação Meeting House, aconteceu entre os dias 9 e 10 de março de 1945. Foi o maior bombardeamento aéreo da Segunda Guerra Mundial e o maior da história. 1.700 toneladas de bombas, estimativas de mais de 100 mil mortos, e segundo alguns historiadores, com ainda mais de 1 milhão de feridos, e mais de 1 milhão também de desabrigados. Mais uma vez o alvo foi a população civil japonesa, que por costume fazia suas casas de madeira. Mesmo sabendo deste detalhe, os americanos não tiveram pudor de lançar este ataque incendiário. E ao meu ver, e de alguns historiadores também, na tentativa de fazer o Japão se render mais rápido, cometeria este crime de guerra terrível contra a população japonesa. No fogo, as mães ficavam enlouquecidas. Logo os pais e as outras também estavam em chamas. Todos estavam queimando. Muitos também consideram os lançamentos atômicos em Hiroshima e Nagasaki como crimes de guerra, pois as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos entre os dias 6 e 9 de agosto de 1945 nas cidades japonesas tiveram como alvo somente a população civil. O argumento de quem considera os ataques como crimes é que esse tipo de ataque com armas nucleares, para ser minimamente aceitável e justo, deveria ter sido feito contra alvos militares em alguma ilha japonesa e não da maneira como ocorreu, gerando, segundo algumas fontes, mais de 120 mil mortos nas duas cidades entre os dias de ataque. É provável, pelo menos 40 mil crianças da explosão da bomba. Aqui nesse painel são apenas os nomes das escolas da cada pedacinho é uma escola diferente. Os aliados, principalmente britânicos e americanos, argumentariam posteriormente que não haveriam leis internacionais sobre ataques aéreos e por isso também não levaram a julgamentos os oficiais alemães e japoneses por este mesmo motivo. Vários crimes de guerra também são atribuídos aos soviéticos, como o terrível tratamento dado a presos de guerra alemães. Em Stalingrado, para se ter uma ideia, de quase 100 mil capturados, apenas um pouco mais de 5 mil voltaria para casa. Ao todo, no conflito de mais de 3 milhões de soldados alemães capturados, mais de 1 milhão morreria no cativeiro, vítimas de trabalhos excessivos, condições insalubres ou em execuções sumárias. Outro crime de guerra envolvendo os soviéticos é o massacre de Katyn, ocorrido na Polônia entre abril e maio de 1940, no qual mais de 20 mil oficiais do exército polonês foram levados às zonas de mata, executados com tiros na cabeça e enterrados em valas comuns, a mando do governo soviético de Joseph Stalin, segundo documentos soviéticos liberados no ano de 1990. Quando o Exército Vermelho, entre 1944 e 1945, adentraria no território alemão, vários crimes foram cometidos, como a execução de mais de 500 mil civis alemães e os estupros em massa contra as alemãs. Mais de 1,5 milhão de mulheres alemãs foram violentadas, segundo algumas fontes. Houveram também outros crimes com menos repercussão, como por exemplo, crimes envolvendo tropas marroquinas a serviço da França.
aonde 12.000 mulheres italianas teriam sido estupradas ao longo de todo o conflito. Como podemos ver ao longo deste vídeo, é que as guerras não são limpas, muito longe disto, não são justas, e que no caso destes fatos citados no vídeo, eles só não tiveram uma repercussão maior, não tiveram uma investigação maior, porque, como eu disse anteriormente, foram crimes cometidos pelo lado vencedor da guerra. Então, se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo também, nos ajuda muito. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.